Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Segue a Jesus. Eu sou a Rosângela, uma das suas colaboradoras, e vou trazer o comentário evangélico do dia de hoje. Mas antes, de iniciarmos, como sempre fazemos, vamos fazer uma prece para nos ligarmos às fraternidades espirituais, para que possamos assim estar bem atentos às lições que o Evangelho nos traz no dia de hoje. Então vamos assim, cerrando os nossos olhos, nos harmonizando com os nossos mentores individuais, sentindo a sua presença amorosa ao nosso lado. Vamos nos ligando aos mentores espirituais lá do Núcleo Espírita Segue a Jesus e vamos nos unir em um só sentimento de amor e gratidão ao nosso Pai Criador, que nos proporciona mais um dia de vida. E a nossa gratidão estende-se a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos deixou o seu Evangelho como fonte de luz e inspiração para que tenhamos dias melhores na nossa existência. E dessa forma pedimos a Jesus que nos abençoe e que esteja conosco, nos guiando e nos dando as diretrizes de uma vida salutar e proveitosa. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos lembrar agora do nosso mestre Allan Kardec. Em todas as suas publicações, sempre inspiradas pelos espíritos da equipe de verdade, nos traz assim informações valiosas do mundo dos espíritos. E quando ele trouxe essa obra, no ano de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, não foi por acaso a colocação que ele fez dos capítulos. Ele ordenou de uma forma lógica para que nós entendêssemos consecutivamente, como uma tese, o que ele nos traria dos ensinos de Jesus. O primeiro capítulo ele nos diz assim: eu não vim destruir as leis. Então, como ele não veio destruir as leis, ele veio dar cumprimento, porque naquela época a humanidade estava assim deturpando as leis divinas que foram trazidas lá atrás pelos antigos hebreus, depois por Moisés, e Jesus veio dar-lhes o cumprimento. O segundo capítulo, ele trata: o meu reino não é deste mundo. Então já veio colocar para nós Jesus que havia uma vida futura, e Kardec colocou de uma forma inteligentíssima: primeiro, o cumprimento das leis, e segundo, a certeza de uma vida futura. E o terceiro capítulo, é o qual nós vamos comentar no dia de hoje, é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, na certeza de uma vida futura, como que vai ser essa vida futura? As religiões não explicam, tudo fica dentro daquele mistério que nós não conseguimos entender, e fica como um dogma, a vida futura, até o nosso conhecimento raso de espiritualidade, ficava cercada entre o juízo final de algumas religiões e aquela divisão céu, inferno e purgatório. E nós ficávamos assim: como será a nossa vida futura? Uma eterna contemplação, um sofrer eterno, uma espécie de intermediação que nós não sabíamos como nós sairíamos daquele espaço, daquele local ou daquela condição espiritual de purgar as nossas faltas, Haveria uma separação dos laços de família, não haveria a consumação do amor universal. Então vamos ler, como está lá no Evangelho de Jesus, porque Jesus estava lá na última ceia com seus apóstolos. Era uma despedida, na verdade. Ele disse assim: por pouco tempo ainda estou convosco, para onde vou não podereis ir.
Então, a condição espiritual de Jesus como nosso governador planetário, era uma condição espiritual muito diferente. E ele dizia, né, que ele estava indo, né, para a sua verdadeira morada. Então, ele diz assim, está lá no Evangelho de João: não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que eu lá onde estiver, estarás vós também. Então, e ainda ele complementa, né? Está em João 14, 1, versículo 1 a 13, e no versículo 4 ele complementa: e para onde vou, conheceis o caminho. Conheceis o caminho, sim, dessa ida e vinda nossa para a espiritualidade, o nosso desencarnar e o nosso encarnar. Então Jesus foi claro aqui nessas palavras, que há muitas moradas no casa do Pai, mas nós muitas vezes não compreendíamos, mas a doutrina espírita veio desvelar, né, tirar os véus daquilo que estava encoberto. Allan Kardec nos fala nas suas obras que nós trazemos em nós muitas crenças antigas arraigadas. Os espíritos nos explicam realmente isso. Nós temos aquela visão, né, que foi colocada da criação, no Gênesis, né, no capítulo Gênesis lá de Moisés, que a criação foi feita em 7 dias. Deus criou a terra, criou os animais, criou fez-se a luz com a sua vontade, né? O que estava em cima estava embaixo, e também aquela crença de que Deus criou o primeiro homem do pó da terra, lhe deu o sopro da vida e foi o primeiro homem, Adão, a povoar a terra. Mas com o tempo passando, com as descobertas científicas, com tudo que a ciência nos trouxe, não foi mais possível nós continuarmos acreditando numa criação de uma forma tão simples. Kardec, na Gênese, vem explicar para nós todos os períodos da criação que duraram milhões de anos, os períodos geológicos, os 7 períodos, né, os 6 períodos geológicos da criação. Então, cada dia da criação divina foi assim interpretada como um período longo de tempo para a adaptação do planeta, para que pudesse receber a vida, né? E Kardec já também fala, né, que os mundos habitados não se resumem só ao planeta Terra. Na pergunta 55 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem para nós que todos os globos que se movem no espaço são habitados. Então, seria muita pretensão nossa acharmos que esse nosso planeta Terra seria o único de todo esse imenso universo a ser habitado. O que acontece? Que os Espíritos na pergunta 56 esclarecem que não é a mesma constituição física, né, dos globos que envolvem todo o universo, que giram em torno dessa perfeição que é o universo, não são da mesma constituição. Quer dizer, estamos todos os orbes banhados por uma energia, por um fluido, né, que nós conhecemos como fluido universal, e que cada planeta, cada orbe, cada local agrega esses fluidos de uma maneira diferente. Então, os homens podem fazer grandes naves espaciais, irem até a Marte e não identificarem vida lá, porque a vida lá vibra de outra maneira, a constituição física é feita de outra maneira. Nós chegamos lá e vemos só aquelas construções mais materializadas, mas a forma sutil de vida que está habitando aquele orbe, nós não temos a condição, né, de detectar. E nós vemos, né, também Kardec diz, né,
que os mundos sofrem a sua evolução, têm os seus períodos de amadurecimento e chegam, né, a uma condição de passarem, né, de estágio evolutivo, como nós aqui no planeta Terra. Nós estamos em um período de transformação, mas segundo a evolução dos mundos, o planeta Terra já passou por um estado de primitivo, né, onde nós, os homens que aqui habitávamos, eram pessoas que se valiam mais do instinto, né? Era a sobrevivência, não tínhamos noção de justiça, de injustiça, vivíamos para o dia a dia, para a satisfação dos desejos individuais, dos desejos materiais. Mas passaram-se muitos e muitos e muitos anos, o planeta Terra sofreu, né, mais uma adaptação, mais uma transição, e passamos para a condição que nós estamos hoje, né, uma condição de provas e de expiações. Nós sabemos que ainda o mal predomina no nosso planeta, mas houve assim um desenvolvimento intelectual grande, e aí as pessoas conseguiram, né, nós os habitantes conseguimos assim desenvolver ainda um pouco o senso moral, que nós precisamos realmente desse desenvolvimento de um senso moral. E graças a isso, nós estamos em plena transição planetária. Estamos deixando, né, aquela parte do planeta de provas e expiações, e vamos chegar em um mundo de regeneração, aonde nós vamos ver o bem predominando, onde não teremos expiações tão terríveis, onde o bem prevalecerá. Teremos ainda algumas situações, mas seremos mais leves moralmente, né? A nossa moral será compreendida por mais pessoas e nós não precisaremos tanta imposição para que nós cumpramos as leis, né? E o Kardec, já lá na época da codificação, ele cita, né, no livro A Gênese, que os tempos já estavam chegados. Foi uma mensagem de São Luís que está no livro A Gênese. Então, quer dizer, à época de Kardec, a regeneração, a transição planetária já tinha se iniciado. E também, lá no livro Obras Póstumas, Kardec coloca também sobre essa transição iniciada, essa vinda de espíritos para o nosso planeta com a sua última oportunidade de encarnação. E segundo explicações dos espíritos, de revelações que nós vimos tendo, por volta do ano de 2060, essa transição estará efetuada. Quer dizer, nós estamos no final, né, da transição planetária, e muitas coisas estão acontecendo para que isso realmente se formalize, se firme, né, para o nosso planeta, e chegaremos assim nesse mundo de regeneração tão esperado. Depois ainda nos espera um mundo feliz, né, onde o bem vai predominar, o amor, a caridade, a boa vontade, o amor ao próximo, todos esses atributos que nos farão homens viventes, seres melhores. E depois, né, os mundos celestes, onde a felicidade e o amor vai imperar, né? Então, são essas diversas etapas dos mundos que nos cercam, as moradas que Jesus nos falou, né? Existem muitas moradas, muitos processos, assim, muitos processos evolutivos em andamento junto conosco. Na Revista Espírita, de março de 1868, em um artigo, Kardec fala que Júpiter é um país muito mais elevado do que o nosso, está em uma condição muito melhor, mas que Marte está numa condição inferior ao planeta Terra. Então, a frequência, a vida naqueles planetas são diferentes, porque, como nós já falamos lá no início, podemos fazer naves espaciais, visitarmos esses orbes e não vamos encontrar nada. Nós
também pela literatura espírita, nós tivemos oportunidade de ler, né, que no nosso Sol, essa estrela ainda de quinta grandeza, ocorrem reuniões de espíritos superiores que vão decidir, tomar decisões importantes sobre o nosso sistema solar, né? Nosso pequeno sistema solar, que todos os planetas estão juntos cumprindo a sua tarefa evolutiva, né? E o espírito encarnado na Terra tem a sua tarefa. E isso é uma outra parte que eu gostaria que analisássemos juntos, né? Muitos temem, qual vai ser a minha condição após a morte? Com que eu vou? Para que mundo eu vou? Para onde eu estarei, né? Onde eu estarei sendo colocado, né? Nós temos notícias do mundo espiritual através da obra do André Luiz, psicografada pelo nosso querido Chico, e o livro mais conhecido dessa série de livros é o livro Nosso Lar, que há alguns anos atrás nós tivemos até a oportunidade de assistir o filme, né? E muitas pessoas que ainda não conhecem a doutrina espírita em profundidade temem, né, a sua ida para o umbral, né? Aquele umbral, aquele lugar de sofrimento, que muita gente fala, é o purgatório dos espíritas, né? Mas nós, compreendendo um pouquinho melhor a doutrina dos espíritos, nós vamos focalizando o nosso interior e nós vamos percebendo que nós iremos para um local não diferente do que é o nosso estado de consciência de hoje. Vamos supor, se vamos fazer uma análise interior, cada um faz uma análise sua própria interior, verifique aonde está o seu pensamento, quais são os sentimentos que estão dentro do seu coração. Você ainda carrega muita inveja, ainda você carrega pessimismo, ainda você não tem certeza dos ensinamentos de Jesus, não confia plenamente nos ensinamentos de Jesus, como ele disse lá, há muitas moradas na casa do Pai e eu vou preparar o caminho para vocês. Então vamos ver como está a nossa condição interna. Nós enxergamos o nosso próximo com benevolência, nós temos acolhimento, carinho, amor para todos que nos rodeiam, nós não nos atemos mais a julgamentos precipitados sobre as outras pessoas, ou ainda nós estamos naquela faixa de que tudo criticamos, tudo está errado, somente o nosso ponto de vista está prevalecendo. Então, vamos fazer aquela análise dentro de nós. Como estamos interiormente? Como estamos enfrentando os nossos problemas? Como estamos vivendo nessa fase de transição, com muitas restrições que estamos sendo colocados a ter, né, na nossa vida social? Como está o nosso enfrentamento? Porque quando desencarnarmos, a nossa vida não vai mudar muito. Nós vamos ser atraídos para uma faixa espiritual ligada ao planeta Terra ainda, porque nós estamos ligados aqui, de acordo com o nosso pensamento e com os nossos sentimentos. André Luiz foi levado para um local umbralino ainda, para se lembrar da existência de Deus, porque ele era um homem assim rígido nos seus conceitos, mas ainda carregava muitos vícios dos quais ele não tinha ainda plena consciência. Mas hoje, com todos os conhecimentos que a vida espírita, né, que a doutrina espírita nos coloca, nós não podemos mais alegar desconhecimento. Então é aquilo que eu convido vocês agora. Vamos focar realmente na nossa reformulação de valores, na nossa reforma íntima, tirar as vendas dos nossos olhos, procurar enxergar os nossos companheiros, os nossos irmãos, a nossa vida com lentes mais limpas, com lentes mais claras, de mais amor, de mais compreensão, com menos sentimentos mesquinhos dentro do nosso coração, para que realmente nós consigamos, né, um objetivo nobre, que deve ser, né, na nossa encarnação, uma evolução moral, para que nós possamos ser dignos de habitar o nosso planeta Terra regenerado,
onde o bem vai prevalecer, onde nós não teremos expiações tão dolorosas, onde seremos assim tratados e trataremos os nossos irmãos com mais caridade, com mais amor, com mais acolhimento, com mais sentimentos de bondade, né? Aí, com esse sentimento de respeito ao próximo bastante elevado, nós teremos condições de efetuar a nossa evolução moral. E nós teremos condição de dar a nossa mão ao nosso irmão que ainda está sofrendo, ao nosso irmão que ainda está perdido na sua condição de inferioridade moral. Então, cada um vai escolher a faixa que vai se afinizar na espiritualidade após a desencarnação. Não teremos aquele julgamento final, mas teremos o julgamento das nossas próprias consciências. Então, só fica a pergunta para vocês agora: como está o seu mundo interno? Dá para reformular? Ainda dá tempo. Jesus nos espera com o mundo que Ele preparou para nós. Então, muita paz a todos. Vamos agora interiorizando os nossos corações com o nosso melhor sentimento de amor, de bondade, de caridade, envolver o nosso planeta Terra numa vibração intensa para todos os seres viventes, para que a paz se restabeleça, para que tenhamos assim um mundo melhor. Que assim seja. E agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez em seu nome, e que possamos por muitas e muitas vezes termos a oportunidade de estudar juntos o seu Evangelho. Jesus, se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos pela atenção. Até uma próxima oportunidade.